Olá, amigos! E aqui estamos nós para mais um programa de sabedoria de vida. E hoje vamos falar de quê? Olha, babies, eu vou-vos dizer uma coisa. E eu hoje queria falar muito de nós, do nosso eu. Nosso eu. Todos nós temos o nosso eu. E muitas das vezes, babies, morremos sem nos conhecermos, sem percebermos quem somos e o que queremos e onde é que queremos chegar e como somos mesmo. E eu, babies, vou-vos dizer uma coisa. Há muitos anos que eu penso por mim e tomo as minhas decisões. E eu percebi quem eu sou e o que quero. E isso é importantíssimo. Por exemplo, antes eu gostava de ouvir uma opinião da minha mãe, gostava de ouvir uma opinião de uma pessoa que eu gostasse muito, que eu confiasse muito, mas há muitos anos que deixei. Não é que não gosto de ouvir opinião. Deixei de precisar dessas opiniões, porque são opiniões totalmente diferentes das minhas, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe foi uma mulher que se subjugou toda a vida ao meu pai, uma mulher sofrida, uma mulher maltratada por meu pai, uma mulher que nunca foi reconhecida pelo trabalho, por tudo que ela fez, uma mulher que trabalhou uma vida inteira como uma escrava para os filhos, para deixar os filhos bem, os netos, tudo, tudo. Ela anulava-se, ela vivia para os outros. Só acordou agora, com 80 anos, porque o meu pai faleceu e porque cada um de nós tem a nossa vida e percebeu que, pronto, está sozinha, tem a vida dela. Como é que a minha mãe me pode ajudar, a aconselhar ou a dar-me alguma opinião sobre a moral, por exemplo, ou sobre o respeito, se ela nunca foi respeitada? Se ela nunca soube o que é essa moral de nós vivermos com todos que nos rodeiam a respeitarem-nos, a respeitarem a nossa vida, a respeitarem a nossa opinião, a respeitarem a nossa luta, a dar-nos o merecimento que a gente, a dar-nos o reconhecimento que a gente merece, não é, babies? Uma pessoa que nunca exigiu isso dos outros não pode ter essa moral, não pode ter esses valores. Para eles não é importante. Entendeste? A minha mãe diz assim, coitado, já deixa lá, mas só fecha os olhos. Eu nunca fechei os olhos, babies. Se eu fechasse os olhos, eu não tinha casado as vezes que casei, eu não tinha feito o que eu fiz, eu não tinha recomeçado tantas vezes a minha vida, eu não tinha ido ao charco e ao zero, sei lá outras quantas. Se eu fosse assim, se para mim os valores fossem tanto faz como tanto fez, eu não tinha feito isso. De nada ia bater certo na minha vida. Entendeste, babies? Então tudo que eu fiz, a luta toda que eu tive, não valia de nada. Porquê, becas? Porque afinal de contas eu deixava-me levar pelas emoções daqueles que eu amo, que podem fazer tudo o que querem de mim, podem dizer o que querem, podem-me pisar, podem-me humilhar, podem-me até desvalorizar. Mas eu gostava tanto deles e gosto tanto deles que me faz mal. Mesmo que me tratem mal, o que importa é eu tê-los na minha vida. Mas isso não tem nada a ver contigo, becas. Pois, para isso estava com o meu primeiro marido, não tinha lutado tanto, não tinha Jesus, não é? Casei muito bem de vida, estava bem Jesus, mesmo casei com um homem rico, que ganhava quanto queria, caralho. Porquê que eu quis arranjar um homem que eu amasse, que me tratasse bem? Pá, ficava com ele, batia-me, tratava-me mal, o meu primeiro marido, chamava-me nomes, arrasava-me, desvalorizava-me, olha, ficava com ele. Tinha dinheiro, está bem. A minha família toda unida, as minhas filhinhas, o meu marido, a minha casa, a minha vida, era ou não? E eu lutei tanto, e tanto, e tanto. Nem que fosse um pobre desgraçado, babies. Mas que me respeitasse. Ter um homem que me chamava um único nome. Ter um homem que olhasse para mim com dignidade e respeito. Tanto andei que eu encontrei. Ter amigos que me valorizassem e que gostassem de mim e que me respeitassem. Ter toda uma vida à minha volta onde houvesse respeito. Por isso, babies, é muito importante nós encontrarmos este nosso eu dentro da nossa vida e durante a nossa vida, babies. Porque senão nós vamos pelos conselhos dos outros. E muitas das vezes esses outros não têm os mesmos princípios. Cada pessoa tem o que é para si mais importante. Eu, por exemplo, há muita gente que o princípio mais importante é o amor. Mesmo que não haja respeito, há amor. Entendeste às vezes? Para mim não. Para mim não pode haver amor se não houver respeito. Não sei se estás a perceber. Eu não posso amar muito uma irmã minha e engolir tudo que ela me queira fazer, me dizer, me tratar, se ela não me respeitar.
Entendeste, babies? Se não existe, seja uma irmã, seja uma filha, seja uma mãe, seja um pai, seja quem for, isso não existe para os meus princípios. O amor tem que andar de mão dada com o respeito. Onde não houver respeito, pode haver amor, mas no meu ponto de vista, mas não há confiança, babies. Não há, não há, não há, como é que eu vou dizer, convivência, babies. Não há. Não se senta à mesa, seja quem for, que eu gosto muito, que eu ame, mas que não me respeita. Não posso. Não posso. Muitas das vezes engoli durante a minha vida. Mas cheguei a um ponto da minha vida que eu tenho meia idade, eu tenho 50 anos. E eu não admito mais ninguém mesmo que me desrespeite, que me maltrate, que me diga o que pensa, o que acha, que exija de mim qualquer tipo de coisa que acha que pode existir. Ninguém exige nada de mim mesmo. Eu só dou o que eu entendo que tenho que dar e até onde eu quero ir. Eu sou a dona da minha vida. E isto foi a minha maior riqueza, vejo. Isto foi a maior conquista que eu fiz na minha vida. É encontrar o meu eu, saber o que eu quero, como quero e quem não me respeitar, vejo. Mas seja quem for. Eu posso até amar até o último segundo da minha vida. Mas corto a confiança, corto a convivência, corto o contacto. Entendeste, babies? Ai, mas a pessoa também tem as razões dela e pensa isso é o problema da pessoa. Eu falo de mim. É o meu ponto de vista, onde não há respeito. Pode haver amor, pode haver amizade, pode haver tudo dentro de mim. Mas contacto e convivência não há. Porquê? Porque eu respeito-me. E na minha vida só fica quem me respeita, quem me trata bem, que isso é uma exigência que eu faço. Porque afinal de contas, eu estou numa evolução. E não posso chegar aos 50 anos, 52, 55 e ter pessoas que me tratam mal, ou ter pessoas que me enervam, ou ter pessoas que fazem tudo para me pôr infeliz, ou triste, ou eu estar própria desconfiada, eu sentir uma insegurança em relação a alguém que lida comigo. Porquê? Aí aquela pessoa, não sei se gosta de mim, se não gosta, ela faz-me cada coisa, ela diz-me cada coisa. Não. Esse tipo de pessoa é todo lado. Entendeste, babies? Porque na minha vida só faz parte pessoas que me queiram bem e que me façam bem. Porquê? Porque a felicidade é a minha prioridade. Um beijinho e encontrem o vosso eu dentro de vós e vós ides ver. Nem que fiqueis sozinhos. Estamos muito melhor e em paz do que nessas dúvidas e nesses ambientes que é só má energia. Um beijinho e obrigada a todos.